Opa! Primeira aula, então, do curso da Caixa. Primeira aula, vamos retratar de porcentagem, estatística, gráficos, percentual e probabilidade. Para começar, antes de qualquer coisa, eu vou colocar, conforme o vídeo, os slides do que eu estou explicando. E, além disso, eu vou estar olhando um caderninho aqui, que é meio que essa área de conteúdos que eu vou estar ensinando. Eu acho que dá para ver. Então, vamos começar. Para primeiro a gente entender toda essa matéria, a gente tem que dividir esse primeiro tópico em três coisas, que é média, moda e mediana. Média eu vou tratar por último, porque ela é mais complicadinha. Moda e mediana vamos tratar agora. Moda. Moda é o número que mais se repete numa cadeia numérica. Vamos se dizer 3, 3, 5, 6, 7. Qual foi o número que mais se repetiu? O 3. Ele se repetiu 2 vezes. Então a moda é 3. Só que, como na química, na física, na matemática também tem, o bi, o tri, o penta, tetra e assim por diante. Que significa bi, 2, tri, 3, tetra, 4 e penta, 5. Então, nesse caso, tem o bimoda, trimoda e assim por diante. Vou retratar o bimoda para ser mais simples. Se tiver 3, 3, 4, 5, 5, 6, uma cadeia numérica, o 3 e o 5 se repetiram 2 vezes perante aos outros, então automaticamente eles são as modas. No caso, bimoda. Moda, tranquilo. Mediana. Mediana é o termo central. Numa cadeia numérica, que eu acabei de dar exemplo de uma, o termo do meio, se for ímpar, é mais fácil, porque tem os dois lados vão se tornar par, e o meio vai ser a mediana. Fica mais simples de identificar. Porém, se for 2, no caso uma cadeia que seja total par, tem que pegar esses dois números do meio, multiplicar entre eles e dividir por 2. Um exemplo. 3, 4, 6, 7. Quais são os números do meio? O 4 e o 6. Então você vai pegar esses dois valores, 4 vezes 6, e dividir por 2. No caso, 24 dividido por 2, 12. Agora, voltando para o primeiro, média. Média existe 3, que é aritmética, ponderada e geométrica. Aritmética é a mais fácil. Você vai pegar a quantidade e dividir pelo número que tem. Então, por exemplo, 3, 4 e 6. Vai dividir por 3. Por que por 3? 3, 4 e 6 são 3 números. Então, você vai pegar os números totais que deram e dividir pela quantidade que são 3. Simples. Agora, a ponderada é um pouquinho mais trabalhada. Você tem que pegar os números, a quantidade, multiplicar pelo número dado e dividir pela soma da quantidade. Então, por exemplo, 8 alunos tiraram 3 e 4 alunos tiraram 4. Então, você vai pegar 8 vezes 3 mais 4 vezes 4 dividido por 8 mais 4. Tranquilo. E a última, que é a geométrica. A geométrica é a mais difícil das três, porque ela envolve raiz. Como assim envolve raiz? Você vai pegar a quantidade e vai elevar a raiz pela quantidade. Então, por exemplo, 9 e 25 são 2. Então, automaticamente, você vai 9 vezes 5 elevado à raiz quadrada, que dá 15. Quadrada é de boa. O problema é quando tu entra em cúbica, quádrupla, quíntupla e assim por diante. Que existe dois jeitos de calcular. Ou você calcula realmente a raiz, ou você fatora, transforma no elevado e simplifica um com o outro. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo de uma cúbica. 4, 6 e 9. Você pega o 4, o 6 e o 9 e multiplica. Eleva a raiz cúbica por ser 3. E você faz. Ou você fatora, ou você multiplica as 3 e faz a raiz. Que nesse caso dá 6. Eu vou mostrar para vocês agora a matéria que eu usei de exemplo para explicar. E essa é a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda, que está aqui atrás. A segunda parte trata-se de frequências. Frequências, variáveis e porcentagem. O que é uma porcentagem? Uma porcentagem é um número dividido por 100. Um número dividido por 100 é, por exemplo, 1 por 100 equivale a 1%. 10 por 100, 10%. Percentual, porcentagem.
tranquilo. Dentre isso, há 3 divisões, que é população, amostra, censo. Também tem a quarta que é frequência, mas ela é mais separadinha. População é o total. Nesse caso, 1 por 100, a população total é 100. Amostra é o que você retira, é o que você quer colocar. No caso, 1%, 1 por 100, 1, essa é a amostra. E o censo é a resposta, que é 1%. Que por coincidência dessa vez é 1 em 100. 1 em 1. Mas, frequência. Frequência há 3 tipos. E dentre elas, a terceira se mistura com as outras duas. É absoluta, acumulativa e relativa. Absoluta é o número que está falando. João 1, Maria 2, Pedro 3. Acumulativa. Eles se somam. Então, João 1, Maria, que era 2 na absoluta, vai se somar com o João. Então, 2 mais 1, 3. Pedro, que era 3, vai se somar com 3 que já estava lá de cima. 3 mais 3, 6. Sabemos que o total é 6. Agora a gente entra na relativa. A relativa ela tem duas. Relativa absoluta e relativa acumulativa. Por quê? Você vai pegar o valor da cadeia relativa e dividir pelo total. Descobrimos que o total é 6. Então você vai pegar João 1, 1 dividido por 6. Maria 2, 2 dividido por 6. Pedro 3, 3 dividido por 6. E a outra, que é a acumulativa relativa, você pega os valores da acumulada e divide pelo total. Então você pega lá 1 dividido por 6, 3 dividido por 6 e 6 dividido por 6. Para que isso é importante? Além dessa matéria, quando você trata do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, Office, o Excel utiliza muito isso para tabela. Tudo bem que o computador vai responder para você, você vai clicar lá e vai automaticamente? É. Mas é bom saber, né? Dentro disso, há duas divisões que é importante saber, que é o quantil e o percentil. O quantil, como o próprio nome diz, quan de quarto, um quarto. Então, dentro de 100, quantos um quarto há? 25, 25, 25, 25. Um quarto de cada um. Então, no caso do quantil, um quantil equivale a 25%. Olha quem veio aparecer da aula para dar uma conferida, ó. Tá aprendendo também. Vai pra lá. E um percentil. Percentual, como porcentagem, equivale a 1. Então, 1 de 100 são 100 possibilidades. Então, uma daqui, outro daqui, assim por diante. Não tem um número exato para dar. Variáveis. O último tema de hoje. Variáveis a 2. Duas divisões que depois se dividem em mais 2. Quantitativa e qualitativa. Como o próprio nome diz, quantitativa se denomina a quantidade. E qualitativa não é bem específico, mas é a nomes. Dentro da quantitativa, há mais 2, que é a contínua e a discreta. E a distinta, no caso, né? Distinta ou discreta tem a mesma coisa. Contínua, como o próprio nome diz, ela tem uma continuidade, ela tem que estar em ordem. Então, se caso estiver fora de ordem, você tem que arrumar para fazer as contas. Então, vamos dar um exemplo, são alturas. Tá lá, 1,70, 1,20, 1,50, 1,80, 2 metros. Você tem que arrumar. E no outro caso, na distinta ou discreta, que são idades. Tá lá alguém na tabela, o primeiro, Joãozinho tem 7 anos, a Maria tem 5, o Pedro tem 23. Não precisa arrumar, é só usar a mesma base de contas. Enquanto isso, na quantitativa, não tem que arrumar nenhuma das duas, porém tem que saber a divisão, que é nominal e ordinal. Nominal, o próprio nome diz nome, mas aí vem profissões e todo esse tipo. E ordinal, que são faixas etárias, que é da classe do primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Vou mostrar para vocês agora o caderninho. Então a primeira aula em si é isso. Acabamos essa parte. O cenáriozinho aqui foi bem improvisado, que foi o primeiro lugar que eu achei que eu tinha espaço para poder mexer e ensinar à vontade, então